Vamos lá. Bom, pessoal, o objetivo principal é falar um pouquinho sobre a gestão de guarda e WMS, né, que é uma coisa, uma melhoria que a gente colocou aí na nossa ferramenta, que vai, inclusive, dar bastante vantagem para no modo geral, e também tirar algumas dúvidas sobre gestão de guarda, tá bom? Primeiramente, né, quando a gente começa a trabalhar com digitalização, com guarda, etc., né, todo mundo fica com aquele sentimento, o que a gente tem que guardar, em que formato, por quanto tempo, né, e qual solução implementar. E o objetivo principal é exatamente explicar isso para os clientes, né, dizer, olha, o que a gente tem que guardar, né, por exemplo, quando a gente for entrar aí no mérito de, eu tenho que guardar documentos de quantos anos, né? Eu tenho que guardar documentos digitalizados ou posso jogar fora, né? Em que formato, né? Se é PDF, arquivo, digital, físico, etc, né? E quanto tempo. Então, tudo isso aqui, né? O que guardar, o que formato e tempo e tudo mais, né? O treinamento que vocês tiveram, que é sobre a digitalização de documentos, né? Que hoje existe a lei da digitalização, né? Que a gente vai ter um outro treinamento, depois nós vamos falar sobre isso, tá? Já vou agendar, inclusive, em seguida desse treinamento, e falar bastante sobre a lei da digitalização, o avanço da digitalização, por que hoje, qual a dúvida principal que o pessoal tem, né, se um documento digitalizado tem seu poder, mesmo poder legal ou não, né, se eu posso jogar fora, esse tipo de coisa. Mas o objetivo principal hoje é falar sobre, né, a guarda, né? Então, até coloquei WMS aqui, por quê? Porque, não sei se você sabe, né, mas WMS é Warehouse Management System, ou seja, Sistema de Gerenciamento de Armazém, né? A imagem representa bem isso aí, né? Então, são caixas, né, ou até mesmo posições que existem nessas grandes prateleiras que vocês estão vendo aí, e na produção, de forma, por exemplo, vamos imaginar que você faça estoque, né, gestão de estoque, e você tem que fazer a venda e distribuição desses produtos. Então, como você sabe aonde colocar, aonde tem livre isso, né? É diferente de você colocar, por exemplo, uma prateleira que tenha uma estante que tenha 5 prateleiras, por exemplo, e com 5 posições cada uma, né? Então, é totalmente diferente de fazer um armazém gigante onde você fazer a gestão de guarda. E por que a gente está citando o WMS, né? Porque a gente colocou, o objetivo é ter a função dentro do GED o mais completa possível de gestão de guarda e posicionamento, tá? Isso vai fazer com que o franqueado tenha a vantagem de oferecer e saber quanto dentro do seu armazém existe de espaço disponível, e de cara, inclusive, saber quanto ele vai ter até de lucro. Por exemplo, geralmente a pessoa pergunta, Bruno, quanto é que eu guardo, né, gasto, ou até mesmo cobro de um cliente, né? Então, a ideia principal é tirar essas dúvidas hoje no nosso treinamento, tá bom? Então, por exemplo, geralmente o mercado cobra 50 centavos a caixa, né, para guarda mensal, né? E cobra um valor à parte para a movimentação dessa caixa. Daí tem vários tipos, né? Alguns cobram um quilômetro rodado, outros cobram um valor fixo até tantos quilômetros, né? Bom, então o objetivo é trazer esse debate aqui junto com a gente, ok? O WMS na prática, né? Até quis botar aqui uma imagem, né, ilustrativa, não sei se vocês podem perceber aqui. Deixa eu pegar aqui uma canetinha. Pronto. Então vocês podem perceber o seguinte, né? Aqui você tem a produção, né? Ou seja, aonde é criado a caixa, né? Então pode perceber que isso aqui você faz a caixa, ou seja, o produto está dentro da caixa, não importa se seja documento, né? Não importa se seja qualquer outra coisa, tá? Esse objetivo é do WMS. E ele no momento que ele sai desse sistema aqui, ele percebe-se que tem máquinas aqui, ó, que coloca, né, exatamente em pallets, né, que são as caixinhas aqui, né. O que é os pallets? Pallets, na verdade, vem a máquina, pega, né, a máquina pega esse pallet aqui e ele já sabe aonde vai guardar, né? Ou seja, ele sabe exatamente aqui como está ilustrando a imagem, que ele sai desse local e já sabe aonde está disponível. Então nós olhamos aqui de cima, né, vamos para a visão aérea aqui meio dimensional aqui, né? Pode perceber que a gente tem aqui, por exemplo,
uma, duas, três, não, acho que tem 4 posições aqui, vamos dizer aqui, né? Então essa estante aqui, cada prateleira tem 4 posições, pelo que eu estou vendo na imagem, né? Então ele percebe que automaticamente aqui está livre, aqui eu posso colocar. E por fim, né, claro, o WMS tem outros requisitos, por exemplo, eu retiro a caixa daqui, ele já dá baixa no meu estoque e depois, né, ele sai para entrega para o cliente, né? E aqui chega, né, a caixa. Então, ou seja, ele sabe onde aqui sai e aqui, vamos dar aqui a saída e aqui a entrada. Então, quando tu faz a gestão de guarda, você também tem a saída de documentos e a entrada de documentos. Então, a ideia principal é fazer saber aonde exatamente esse documento está. O mais importante também, pessoal, até coloquei aqui consultoria, né? Por que eu coloquei esse slide? Quando a gente fala para os franqueados que vocês vão oferecer consultoria, isso é importante porque você vai chegar para o cliente, vai realizar um estudo sobre o problema dele e vai dizer, olha, você tem aqui 7.000 caixas, 10.000 caixas, tá? Esses documentos são determinados tipos de classificação, né? E fazer aí todo o levantamento arquivístico, né? A importância de um arquivista dentro do projeto dos coisas. Então, por isso tem a consultoria. E aí tu vai chegar e dar uma solução para ele, para dizer, olha, bom, essas 7.000 caixas, ou até mesmo essa quantidade de documentos, né? Você precisa armazená-lo isso de forma física, né? E aí dividir de forma coerente esses documentos dentro de caixas, né? E bem divididas, para que você possa depois de forma fácil e também segura estar esses documentos. Então você divide, né? Como a gente já falou, tem aí a classificação de documentos, né? Para dar uma relembrada. Você tem aí a tabela de temporalidade junto com a classificação documental, onde você vai, essa tabela de temporalidade também vai dividir se ele é corrente, se ele é intermediário ou até permanente, né? Ou seja, corrente significa que você acessa diretamente sempre essa informação, né? E permanente significa que ele está, inclusive, guardado num local, porque, vamos supor, um contrato social há de 50 anos, né? Dificilmente você vai pegar esse documento toda hora, né? Então, você deixa ele num local onde todos os documentos estão permanentemente guardados. Alguns exemplos de armazém, tá, pessoal? O pessoal fala, mas chegam a fazer muitas perguntas para a gente. Tá, eu quero trabalhar com guarda. E aí? Qual é o meu investimento? Qual é o investimento que eu vou fazer? Ixi, depende. Depende de quem você vai atender. Então, no lado esquerdo, vocês podem perceber que é uma estrutura, né, metálica, com investimento um pouco maior, inclusive, né? E onde você tem mais espaço, né? E é um armazém grande, pelo que você está percebendo no lado esquerdo aí, né? Já no lado direito, você já consegue ver uma estrutura aqui, ó, pode perceber aqui, ó, né? Metálica, né? Então, seja, o que significa a parte metálica? Significa que é uma estrutura um pouco mais simples, tá? Você pega a caixa box, né? Não é aquela caixa de contador. E, enfim, tá, e aí? Qual você vai usar? De novo eu falo, depende do investimento que você quer fazer, depende do público-alvo que você quer fazer e depende do retorno também que você quer fazer, né? Eu quero começar pequeno, quero começar com uma sala. Bom, aí você pode utilizar, né? Eu indico mais esse lado aqui, né? Esse lado aqui com certeza vai ser um investimento um pouco mais baixo, né? Vai poder, inclusive, no primeiro projeto já fazer o pagamento, né? Por quê? Porque além da locação do local, você tem que também ter algumas obrigações. Por quê? Porque o cliente vai dizer assim, e aí? Por exemplo, eu quero relatório de toda a entrada e saída de todo mundo, né? Eu tenho isso? Ah, tem. Por quê? Porque, imagina, meus documentos vão estar misturados com outros clientes, né? Então, com outros documentos de outra empresa. Então, eu quero que alguém, quero que tenha entrada, eu quero um registro de entrada e saída. Outra coisa, eu quero câmera 24 horas, eu quero poder visualizar o que está acontecendo lá 24 horas. Eu quero seguro, né? Por exemplo, um seguro depende dos documentos, né? Depende do cliente que você fornecer, ele vai te solicitar um determinado tipo de seguro. E, por exemplo, banco, com certeza, no lado direito não vai ser uma estrutura que vai ganhar esse cliente, né? Com certeza vai ser o lado esquerdo e pode perceber, inclusive, ó, você viu que no lado direito você não tem nenhum extintor nem nada, né? Claro, não estamos andando, estou só exemplificando. Já no lado direito, olha aqui, nós temos aqui um extintor, né? Aqui, extintor. Percebe-se que existe uma regularização até ambos os lados com bombeiros, né? Óbvio.
mas umas são mais fortes e outras são mais fracas. Então, tudo isso conta, tá? Então você vai chegar na hora lá, olha, o meu espaço cabe mais de 1 milhão de caixas, né? Ele é dividido dessa forma, tem tantos metros quadrados, ele tem acesso biométrico registrado, ele tem, por exemplo, corta-fogo, né? A gente já fala de corta-fogo. O que é o sistema de corta-fogo que tem eu não vi nenhum aqui no Brasil, só vi fora do Brasil, que é a seguinte: se ele identificar que está pegando fogo, ao invés de largar aquela espuma e tal, pode danificar documento, ou até mesmo aquele gás, né, um gazinho que tem, que também não molha o documento, ele faz com que eles tirem o ar da sala, é isso mesmo, ele tira o ar da sala, e você sabe, né, que o fogo, ele se prolifera através, né, de ar, do ar, então se não tiver ar, não tem fogo. Então ele suga o ar da sala e pronto, ele não tem mais. Mas assim, pode ter certeza, esse é um valor muito alto de investimento. Alguns bancos pedem. Então, novamente, depende da estrutura, né? Isso é um exemplo de armazém, tá? Aqui, ó, até indo um pouco mais do lado mais normal que muitas guardas têm, tá? Aqui vocês têm caixa box. O que é caixa box? Caixa box é aquela maior, né? Não é aquela de contador, né? E você pode ver aqui que você tem uma imagem botei prateleira ali, enfim, porque é muito comum, tá, pessoal? É um erro de propósito, porque na verdade isso é uma estante, não é uma prateleira. Então isso é um conceito que vocês têm que entender. Prateleira, tá? É isso aqui. Que aqui são as prateleiras, são os andarzinhos da estante, tá? Então, para que você possa entender. Então você tem dois exemplos ali, né? E agora eu vou com essa imagem, tá, pessoal? Eu quero exemplificar para vocês como hoje você pode imaginar, ou seja, como vocês podem ver de forma da visão aérea, tá? Só para vocês entenderem, né? Essa é uma imagem bem simples, tá? Imaginando que isso aqui é um armazém, tá? Isso aqui é um armazém, só para que vocês entendam, tá? Isso aqui, vamos imaginar que aqui, isso aqui tudo é um armazém, tá? Então, ou seja, ó, tudo isso aqui é um armazém, tá? Então aqui tem vamos imaginar que seja a porta aqui, bem simples, e o cara entra aqui, por exemplo. Então, no chão tá demarcados setores, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, coloquei. Aqui pode ser totalmente diferente, tá, pessoal? Então, depende muito como vocês querem fazer. Tem local que nem demarcado no chão né? Às vezes, setores são salas. Então, por exemplo, em vez de colocar aqui, ó, vamos imaginar que, em vez de ser um galpão, né, grande, né? Você tem aqui salas onde você entra, né? Então, cada sala tem portas aqui, tá? Então, aqui setor pode ser sala também. Bom, entrando no armazém, né, vamos supor que a gente está no térreo, você tem os setores. Dentro de cada setor, inclusive, tá? Você vai ter as estantes, né? As estantes. Como a gente está na visão aérea, vocês estão vendo as 18 posições de cada estante. Como assim cada estante, Bruno? Tá tudo verde? Sim, tá tudo verde, mas, tá? Deixa eu até mudar a corzinha um pouquinho. Deixa eu até para que vocês entendam. Marca texto. Isso, ó. Então aqui, ó, esse cara aqui que eu tô tentando marcar, tá vendo aqui, ó? Que seja esse aqui, tá vendo que tem trás e frente, né? Por que trás e frente, né? Porque são duas estantes. Essa aqui é uma estante e essa aqui é outra estante. Mas por que eu falei trás? Vocês podem entender. Por que seria trás? Trás porque é o seguinte, a pessoa que está andando nos corredores, tá? Ou seja, ela está aqui, botar um corpinho de uma pessoa aqui, imaginar, isso aqui é para ser uma pessoa, certo? Aqui você enxerga a frente dela e você precisa pegar as costas. Isso aqui é uma parede. Então, o que tu precisa? Quando tu vai retirar uma caixa, por exemplo, vamos retirar a caixa 9, certo? Então, aqui é da 1 a 18 e também aqui da 1 a 18. Eu preciso pegar, por exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui para que vocês entendam. Antes eu ia abrir o Excel, que eu vou tentar explicar de forma teórica. Antes eu pegar, vamos lá. Eu estou aqui no armazém, tá? Estou no primeiro armazém. Eu estou no térreo. Então, vou botar aqui TR1, certo? E eu estou no setor A, certo?
Beleza. E eu estou na prateleira, né, aqui eu posso botar, perdão, na estante, ó, estante 1, estante 2, estante 3, ou botar, por exemplo, estante 1 trás, estante 1 frente, entendeu? Então vamos botar aqui, por exemplo, estante 1 trás, certo? E na posição 15, agora eu já tenho o caminho todo onde está esse documento, concorda? Então, vamos lá, eu estou no andar 1, né, no armazém 1, eu estou no térreo, setor A, tá? E aqui é um E, tá? Aqui é um E, estante 1, trás, que é um T, ou seja, que é isso aqui, ó. Então ele está nessa região aqui, ó, certo? Então, para que vocês entendam. E aí o teu cliente diz, eu quero na posição 15, que é essa aqui. Beleza? O que eu tenho que fazer? Eu vou ter que vir aqui, né? E tirar a caixa 15, certo? Tirar a caixa 15 e pegar a caixa 15 de trás e depois devolvê-la. Se eu não tiver uma posição, por exemplo, imagina se eu tiro essa e tiro essa, eu posso depois sem querer trocá-los, né? E aí depois no sistema você não consegue achar, tá? Então isso é muito importante. Muitos sistemas hoje concorrentes, eles não possuem posição. Então a gente fez uma melhoria agora, um cliente solicitou, que é o Grupo TB, tem mais de 700 mil caixas, se não me engano, e eles solicitaram, a gente fez uma melhoria para isso, e agora a gente vai começar a fazer relatórios, etc. Então, vamos na prática, tá, pessoal? Vou abrir aqui o Excel. Deixa eu abrir aqui o Excel. Ó, então, eu estou no Excel aqui, beleza? Então, para que vocês entendam, ó, eu estou aqui, ó. Esse aqui é o térreo, certo? Vou dar um zoom aqui, beleza? Então, vamos lá. Algumas coisas importantes que eu vou tentar explicar aqui, por exemplo, de cadastro de caixa. Todo mundo está livre, né? Então, por exemplo, eu vou dizer o seguinte, todas as minhas de novo, tá, pessoal? Isso aqui é a visão aérea, tá? Então, significa que eu estou... O meu exemplo aqui, a gente está sempre na última prateleira, tá? Então, e as outras prateleiras, Bruno? Não tem problema, aí são as outras prateleiras. Mas vamos imaginar que é a prateleira aérea, tá? Para que a gente possa entender minha demonstração. Então, eu coloquei aqui, ó, o setor é cinza, o verde é livre e o ocupado, né, um rosinho aqui, tá? Bom, se eu digo o seguinte, eu quero cadastrar, tá, uma caixa no setor 2, tá? E aqui eu vou ter que dar, vocês perceberam que aqui não tem nome nas estantes, né? Então, uma coisa que vocês têm que colocar no sistema que eu vou mostrar posteriormente. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, E1, certo? E1, por quê? Porque eu já sei que é frente e trás. Aqui vou botar E2, certo? E aqui eu vou botar, por exemplo, E3. Bruno, pode ser qualquer nome? Pode, tá, pessoal? Só estou botando aqui distantes mesmo, para que vocês possam entender e ficar mais fácil, tá? E5. E E6. Pronto. Feito isso, eu já tenho agora pelo menos o endereçamento completo, né? Porque a gente não tinha o nome das estantes. Então, Bruno, mas aqui, ó, por exemplo, eu tenho o mesmo nome para as duas estantes, sim, mas eu tenho E trás e frente, né? Ok? Bom, vamos lá. Então, eu vou botar, por exemplo, um documento no E5, né? Uma caixa, na verdade, na posição 12. Então, eu venho aqui, ó, E5, certo? Na posição 12. Ok. Deixa eu só vir aqui. Pronto. E vou colocar aqui E12. Beleza. Legal. Agora, vamos ir colocando. Então, por exemplo, eu vou... Só que assim, ó, uma pergunta. Eu posso ir diretamente colocar no E12 ou não? Não, não pode. Por quê? Porque o sistema, ele faz o seguinte, ele faz de forma automática quais estão livres. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que escolher qual é a estante e a posição, quem escolhe é o sistema. Entendeu? Então, por exemplo, vamos lá. Todos estão livres. Então, agora eu vou colocar aqui, por exemplo, né, na E1. Por que na E1? Na E1 frente? Porque
ele vai escolher automaticamente na primeira posição da estante frente, certo? Bom, se eu colocar uma outra caixa, novamente vai colocar na E2, na E3, na E4, na E5, na E6, na E7, assim por diante, né? De forma automática e sequencial. Pronto. Se por acaso uma caixa fica livre no meio aqui, como assim fica livre? Por exemplo, uma caixa foi retirada, ela simplesmente foi retirada. Qual é a próxima caixa? Se eu escolher na posição na E frente, por exemplo, na E5, no setor C, na E5, na frente, ele vai para cá, vai para 13? Não, ele não vai para 13. Ele vai colocar na E5. Então, todos sempre que estiver livre, ele vai de forma automática colocar sempre a posição que estiver livre. Então, vamos só simular aqui, por exemplo, ó, colocar aqui, aqui. Vou começar a... Vamos dizer assim, vou colocar situações. Só um pouquinho. Tá? E vou colocar aqui... Ok, pronto. Estou só bastante aqui para que vocês possam ter situações, tá, pessoal? Ou seja, foram colocados, depois foram retirados. Vamos lá, pronto. Então, já temos uma situação aqui mais usada, né? Se eu, por exemplo, vir aqui agora no sistema e dizer assim, bom, eu tenho essa caixa e eu vou mover ela. Essa caixa é a posição 12 de novo, tá? Temos essa caixa aqui, vou botar um xizinho. Vocês podem perceber. Tá? Se eu colocar essa caixa aqui, eu quero mover ela. Se eu mover ela para cá, vamos supor assim, eu quero mover ela para outra estante. Que posição ela vai? Ela vai para a posição frente, E6 frente, certo? E essa automaticamente fica livre, certo? Se eu quiser colocar novamente uma outra caixa no frente E5, né, ele vai para onde? Na ordem aqui, ele vai para a próxima livre. Ok? Então, isso é importante vocês entenderem, tá? Como funciona. Mas, na verdade, o sistema vai fazer para você. Bom, voltando aqui, tá? É importante, né, falar sobre a preparação dos documentos, tá? Já vou mostrar no sistema como funciona. Né? O que é a preparação? A parte de você pegar o documento amassado, tirar o clips, né? Separar ele, fazer da forma correta a classificação para que facilite isso você fazer a digitalização no documento. E não só a digitalização, né? Mas também você poder, principalmente, não estragar a tua scanner. Né? Você, por exemplo, colocar um clipe no meio, etc. Né? E a classificação, que é aquilo que a gente comentou, onde você pega cada tipo de documento, organiza, né? E no final das contas você vai criar a parte da tabela de classificação. Né? O que é a tabela de classificação? Não, aqui tem um exemplo, né, que eu coloquei aqui de classificação e TDD, né, que é o prazo de guarda de documentos, uma tabela prática bem simples. Né? Coloquei aqui e botei no Google, trabalhista, por exemplo, ele foi lá e mostrou o prazo e o fundamento legal. Né? O que é o fundamento? É um amparo legal que eles chamam. Então, por exemplo, o contrato de trabalho, eu tenho que guardar isso de forma indeterminada. Né? Ele, pelo menos a informação que me trouxe. Bruno, essa informação que tu pegou no Google é válida? Olha, não vou dizer que é válida, porque eu simplesmente busquei ela de um exemplo e coloquei aqui. Né? Por isso que é importante sempre analisar junto com o arquivista, junto com a comissão, com o comitê que vocês criam, né? Comitê ou comissão, né? Que é através do arquivista, através do consultor da Talga, através de um jurídico junto com a empresa e também o responsável da área, que no caso do departamento pessoal. Então, ele tem aqui uma tabela dizendo, bem simples, qual prazo, qual fundamento legal, né? Por que guardar e quanto tempo eu guardar, né? Tipo, mas por que eu tenho que guardar 30 anos? Aí tu vai lá no artigo 23, lei tal, né? E tu pode, inclusive, colocar observações, né? Então, assim, o que é o TDD, tá, pessoal? É a tabela de temporalidade de documentos, tá? E, geralmente, tá, o que acaba... Até eu tinha feito um artigo aqui colocado. E, por exemplo, quando é que você vai usar isso? Perdi uma causa trabalhista hoje, né? Porque minhas provas e documentos acabei não achando. Onde está meu contrato? Por quanto tempo eu tenho que guardar esse documento?
Posso tramitar documentos digitalizados? Aí entra todo um monte de questões que todo mundo acaba fazendo, que é relacionado à tabela de temporalidade, tá? Mas o mais importante é que você tenha que ter esses documentos para não gerar prejuízos e guardar da forma correta, certo? Então é um parênteses aqui que eu estou fazendo em relação à gestão de guarda. Isso é muito importante, tá, pessoal? Então não adianta eu dizer que eu digitalizei o documento e vou jogar fora e aí você vai simplesmente reduzir o espaço da tua empresa, mas gerar problemas depois. Então é importante. E assim, a tabela de temporalidade, né, para que vocês entendam só de novo, vou botar um pouquinho de martelo, tá? É um instrumento com o qual você determina o prazo de guarda do documento, tá? E a destinação após este prazo. Por exemplo, depois de 30 anos, o que eu faço, né? No caso aqui, ó, vou voltar aqui. Depois de um prazo determinado, o que eu faço, por exemplo? É indeterminado, mas o que eu faço depois disso? Aqui não está escrito essa tabela. Então você pode guardar, você pode eliminar, né? Ou o que, entendeu? Então isso é importante você saber depois, posterior, conforme as políticas de própria empresa. Né? Isso é importante, políticas, tá? Como assim? Não adianta você, por alguma coisa, dizer que eu já vi casos que uma empresa disse assim, olha, legalmente eu poderia jogar fora, mas a gente acaba utilizando muito ela para outros fins, o original. Então a política da empresa acaba mudando um pouquinho a necessidade. Claro que o arquivista vai tentar, né, o máximo possível explicar que não precisa guardar. Bom, e no final das contas, né, o documento vai ter uma referência com a temporalidade de suas obrigações, certo? E um exemplo aqui que eu indico, né, para vocês lerem é o CONARC, que é focado para a gestão pública, tá, pessoal? A parte da digitalização, né? Então você vai digitalizar os documentos, certo? Opa. E aqui, agora eu vou voltar aqui para o sistema, tá, pessoal? Vou abrir aqui um pouquinho o sistema. Beleza? Aqui, ó. Bom. Opa. Aí. Então, eu estou abrindo aqui o GED, tá? Vou acessar. Pegar aqui o ambiente. Aqui. Bom, vamos lá. Aqui, onde nós temos a gestão de guarda, tá? Nosso sistema, ele é muito simples. A gente fez para que seja simples, tá? Então, geralmente os sistemas você tem que cadastrar, fazer uma série de coisas, etc. A gente tentou fazer o mais simples possível. Então, vamos lá. Primeiramente, você tem que construir o teu armazém. Aqui nós temos o armazém central e o armazém da diretoria. Então, nós temos dois armazéns, né? Antes de mais nada, né, eu gosto de mostrar essa imagenzinha aqui, ó. Vamos botar aqui caixas. Deixa eu pegar aqui uma classificação. Faz essa aqui, vamos ver se tem documentos. Tem caixas aqui. Então, eu tenho aqui uma caixa que tem 4 documentos, 0, 0, 2 documentos, tá? Vamos ver aqui, ó, localizar caixa. Quando eu localizar a caixa, então só para vocês entenderem um pouquinho primeiramente. Primeiramente você tem a primeira visão que é armazém, tá? Segundo, um andar. Terceiro, setor. Quarto, estante. E por último, prateleira. Cada ícone representativo. Depois tem a posição ali, certo? A posição onde está a caixa. Então, é importante vocês entenderem essa posição, né? Porque, ó, aqui, por exemplo, ó, esses documentos, essa caixa tem que realizar a guarda, tá vendo? Então ele não foi feito ainda, não realizou a guarda. Perdão. Ó, e esse aqui já, inclusive, entendeu? Então, vamos lá de novo. Eu tenho o armazém central, eu clico no armazém. De cara, eu consigo visualizar aqui o andar. Tá vendo o andar 1, pode ser o térreo, né? Andar 2, enfim. Dentro de cada andar tem um setor, tá? Hoje a gente tem uma visualização dessa forma, né? A gente já tem até algumas propostas para melhorar um pouquinho o layout, tá? Mas hoje o bacana é que você consegue visualizar isso também no celular, então você pode fazer isso de qualquer lugar. Então vamos lá, eu vou pegar aqui o setor, por exemplo, setor administrativo, setor jurídico. Por exemplo, aqui no nosso Excel, a gente colocou setor A, setor B, setor C, né? Você poderia colocar nomes também, tá, pessoal? Não tem problema, isso depende muito de cada estrutura de vocês. Então, setor administrativo, né? Ó, dentro do setor administrativo, eu tenho estante 1 e estante 2. No nosso caso aqui, ó, eu tenho estante 1, certo? Que é trás e frente, estante 2, né? Que é trás e frente.
eu teria que cadastrar eles aqui. Eu não cadastrei, né, nesse caso. Então eu só tenho aqui estante 1 e estante 2, certo? Por exemplo, depois eu criar um do zero aqui no nosso exemplo, tá? Estante 1, se eu clicar no estante 1, eu vou ter o nível de prateleiras. Então, ou seja, esse nível aqui que vocês estão vendo seria, na verdade, a caixinha, o nível da prateleira. Então, aqui você sabe que, ó, está cadastrado a caixa X, eu posso ver os documentos dela, né? Tem tantos documentos dentro dela, ó, certo? Como eu também posso ver, eu posso simplesmente imprimir a etiqueta dela. Então, eu venho aqui e imprimo a etiqueta, né, de forma bem simples aqui na caixa, tá? Essa aqui é um layout configurado, tá? Então, aqui bacana que você pode, ó, caixa número tal, CMM é o nome da empresa, a série documental, a emissão dela, obrigações contábeis. E aqui é o código de barra para que você possa ler o código de barra, né? Por exemplo, vamos imaginar que você está com um código de barra aqui, né? Você tem aqui CMM 12, deixa eu até escrever aqui, vou pegar aqui. CMM.12.01.5, tá? Esse aqui é o código barra dele interpretado. Ou seja, se você tiver uma pistolinha, né? Quando você vier aqui na busca, vamos voltar aqui, ó, se eu vier aqui, ó, li a pistola, pá, ele vai colocar isso aqui, entendeu? Então, nesse caso, ele vai tentar ler o código de barra para que você possa posteriormente fazer a leitura, tá? Então, para que vocês entendam, nesse caso, ó, beleza? Então, assim, o importante é que vocês entendam como funciona. Bom, beleza. Vamos lá. Agora eu vou fazer a nossa estrutura aqui. Então, vamos colocar aqui. Então, primeiramente, colocar aqui o nosso armazém. Vou cadastrar o nosso armazém aqui. Armazém demo 0. Não gosto muito dessa palavra demo, né? Mas enfim. Aqui, esse aqui é o código. Pronto. Vou clicar agora aqui. Vou cadastrar nosso térreo aqui. Térreo. E agora eu vou cadastrar o setor. Setor A. Setor B. Setor C. Pronto. E agora eu vou cadastrar aqui a minha estante, né? Então, nesse caso aqui, ó, eu vou cadastrar, posso cadastrar 1, 2, 3, 4. Então, vou botar aqui E1 traz. E2, opa, E1 frente. Outro na frente aqui. Aí. Certo? E vou botar aqui mais a outra. E2 traz 2 e agora pronto. Bom, então agora cada estante, né? Ó, já tem aqui as. Vou pegar aqui. E agora eu vou colocar aqui, por exemplo, minha prateleira. E aqui eu posso botar 18.
né, que são as duas posições. Certo? Prateleira 2. Bom, Bruno, por que eu não posso cadastrar tudo igual? Olha, existem casos, tá, que tem prateleiras com posições diferentes, tá? Então, por isso que é posições, digo, de capacidade diferente, tá? Bom, eu vou colocar aqui prateleira 4. Pronto. No setor aqui. Então, aqui, ó, frente e trás, já temos aqui todas as prateleiras. Agora eu vou colocar a outra prateleira, né? Bom, feito isso aí, tá? Já cadastramos 2 aqui, ó, certo? Só que a gente não tem, você pode perceber que a gente não tem nenhuma caixa, tá? Inclusive a gente está fazendo algumas melhorias que é para representar todas as posições aqui, tá, pessoal? Logo já estamos finalizando elas. Por enquanto você enxerga assim, legal? Então, agora, né, no dia a dia, como funciona, tá? O processo normal de você pegar uma caixa, você pega a caixa, né? E aí primeira coisa, você vai vir aqui, Câmara Municipal, o teu cliente, né, no caso, vai pegar qual é a classificação que você quer zerar a caixa, por causa de cada, né, da tua organização, enfim, né? Vou pegar aqui, por exemplo, RH/IDP. E no caso, eu venho aqui, ó, criar uma caixa. Olha, pronto, já criou uma caixa. Criou outra caixa. Ele vai automaticamente criando, né, pela numeração. Claro, é que tá vendo 11, 12, significa que é a 13ª caixa, tá? Desse tipo de documentos, tá? Mas aqui, como é um ambiente de teste, eu estou usando o mesmo ambiente, tá, pessoal? Então, só para vocês entendam. Tá? Então, aqui, ó, estou cadastrando caixa. Então, as caixas são muito simples, né? Eu vou criando as caixas, aí, conforme a caixa, eu venho aqui, bom, vou colocar a etiqueta dela. Aí eu venho aqui, simplesmente imprimo ela e colo na caixa. Né? Bruno, posso botar posição aqui? Pode. Né? Tem alguns que não querem botar posição, tem outros que querem botar posição, não tem problema nenhum. Tá? Até melhor, né? Porque senão fica ruim. Não tem problema nenhum, tá? Aí, feito isso, né, o que acontece? Eu tenho que cadastrar documentos nessa caixa aqui, né? Então, eu tenho a 11, a 12, a 13, a 14, a 15. Bom, eu posso guardar uma caixa vazia, por exemplo? Pode. Ele vai te informar dizendo que está vazia, mas você pode, tá? Paralelo, você pode, vamos cadastrar uma caixa, por exemplo. Quando eu faço um cadastro de uma caixa, pessoal, né, você está com uma caixa. Geralmente, até, eu não sei, me lembro quem fez a pergunta assim, olha, Bruno, eu tenho a seguinte situação. Eu fui lá e ofereci serviço para ela de guarda, só que eu não oferecia digitalizado. Né? Ou ofereci os dois. Então, imagina você fazer o seguinte, primeiro cenário, eu ofereci os dois, eu ofereci que eu vou digitalizar para ela, mas o problema é que é muita digitalização, né? Então, como é que eu posso fazer? Você pode fazer de duas formas. Primeiro, eu faria o seguinte, eu pegaria o projeto e cadastraria todas as caixas sem digitalizar nada. E depois você guarda, conforme a pesquisa que ela quer, né, ela já sabe qual a informação que ela tem, já sabe o que ela quer, aí você digitaliza e aí manda para ela, por exemplo, compartilhado, a informação que ela precisa. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma situação exatamente essa. Eu vou pegar aqui, ó, é arquivo ou guarda? É guarda. Vou clicar em guarda. Ó, o que significa cada uma dessas? Vamos imaginar que eu tenha 5 documentos. Então, eu tenho 5 documentos aqui, ó. Pronto. Ó, 1, 2, 3, 4, 5.
Então, eu vou escolher aqui empresa, a classificação eu vou escolher RHDP, por que RHDP? Porque foi a demonstração que eu fiz, né? E a permissão que eu tenho, então RHDP. Aí no momento que eu tiver RHDP, ele já vai me mostrar as informações que eu tenho que cadastrar. Ah, Bruno, mas eu não tenho arquivo. Não, tu não tem o arquivo, mas tu tem a caixa que está na tua mão e com 5 documentos ou contratos ou até envelopes, independentemente, né? Que tu vai estar cadastrando manualmente. Então eu vou colocar aqui, primeiro item, primeira caixa, é no dia 13, o que é isso aqui? Contrato de trabalho, por exemplo, né? Tu quer fazer uma coisa mais genérica, né, pessoal? Então, cliente, cliente é um cliente X, então vou botar aqui, X, PTO, CPF do funcionário, CPF 8217806291. Tá vendo que os que estão em vermelho é o que eu tenho que preencher, né? Então, vou botar aqui Bruno Velasco. Competência, né? Competência, posso botar ano aqui, né? Que é o número que está pedindo, e o mês aqui, que é uma opção. Então, vou botar aqui janeiro, tá? Beleza. Então, perceba que eu acabei de preencher o primeiro conteúdo, e assim eu vou preenchendo, né? Ou, se eu tiver todas as informações meio parecidas, tá? Por exemplo, veja que cadastrando 1, 2, 3, né? Eu posso aqui em valores globais, preencher ela, né? Vou botar aqui 13, por exemplo, e são todos os documentos do Bruno, certo? E o CPF dele é 82.691, certo? Ano 2019, competência janeiro. Só que é o seguinte, a descrição eu vou clicando em cada um e diferenciar ele. Aqui é contrato de trabalho, aqui é carteira de trabalho. Minha mão não tá legal. Trabalho. Aqui é RG. Aqui, sei lá, tô só dando exemplo, tá, pessoal? Declaração de residência. E aqui, foto, 3x4. Certo? Beleza. Pronto. Preenchi todos os dados a princípio, né? Ok? No caso, eu tenho que vir aqui nos dados da guarda agora. Então, eu vou vir aqui, vou olhar aqui, ó, e já me mostra quais são as caixas que eu cadastrei antes, recordam? 11, 12, 13. Eu vou pegar a primeira caixa, 11. Peguei a caixa. Mas se eu tiver permissão, eu posso criar uma nova caixa aqui, tá? Não precisa ir lá cadastrar, pode vir aqui. Mas qual é a diferença, Bruno? A diferença do processo de vocês. Processo que vocês fazem. Uns, por exemplo, recebem o documento, coloca o envelope, imprime, coloca na caixa e guarda e cadastra depois, certo? Outros fazem diferente. Então, depende muito do processo, né? Uns cadastram na hora, fazem envelope, imprime, enfim, tá? Bom, então, feito isso, tá tudo ok. Vou cadastrar o documento. Ó, já está cadastrando, em paralelo aí, a guarda do documento em si, né? E conforme esse cadastro que a gente está fazendo, que é a caixa, ele não... Lembrando, eu cadastrei o conteúdo da caixa, tá? Eu não cadastrei o item da caixa, eu não digitalizei o documento da caixa. Mas beleza, ó, fechei aqui. Vamos voltar agora na caixa. Vou fazer o filtro aqui para a gente olhar aqui como é que está a caixa. Olha aqui, ó, 5 documentos. Então agora já está diferente, né? Agora já está 1, 2, 3, 4, 5 documentos, certo? Então, mostrando os documentos, eu posso inclusive, como eu não tenho nada, né? Vou colocar visualizar e não tem nada, né? Mas se ele tivesse aqui um contrato, eu podia visualizar. Beleza. Eu venho aqui, vou realizar a guarda desse documento. Então vamos lá. Onde é que eu vou colocar? Eu vou colocar no nosso armazém demo, demonstração, térreo, né? Aqui tem o código, inclusive, ó, setor A, setor B, CTC, botar setor A. Estante, ó, onde é que eu vou colocar aqui? Vou dar uma olhada aqui de novo. Ó, a minha ideia é colocar aqui na trás, porque está tudo válido, aqui está tudo livre, né? Mas eu não sei ainda, porque o sistema está recém-cadastrado. E a prateleira, qual é a prateleira que eu vou colocar? Né? Qual é o nível, né? Abaixo, lá de cima, né? Do nível da estante. Bom, eu vou colocar na prateleira 1, beleza? Confirmar. Ó, no momento que eu confirmo, ele vai me dizer, olha aqui, ó, a caixa foi armazenada na posição 1 de 18. O que significa isso? Significa, na prática, que ele fez o seguinte, ele veio aqui e colocou aqui Ctrl+C, Ctrl+V, pum, colocou aqui, exatamente aqui.
né? O resto tudo, deixa eu até vamos igualar aqui para que vocês entendam, o resto tudo está assim, ó, certo? Eu acho que eu cadastrei, se eu não me engano, até aqui. Isso aqui não existe aqui no nosso exemplo. Se eu não me engano, não existe, né? Tá assim, certo? Beleza? Não cadastrei outras prateleiras. Se eu não me engano, eu cadastrei só até aqui. Beleza? Só que, claro, nesse caso aqui, eu usei qual? Eu usei a prateleira 1, certo? Vamos dar uma olhadinha. Vou até desenhar aqui rapidamente. Vamos colocar aqui para que vocês possam ficar bem claro o que eu estou dizendo. Ó, essa aqui é uma prateleira. Aliás, deixa eu tirar isso aqui. Espera aí. Aqui é uma prateleira. Ok. Né, aqui tem os pezinhos dela, vamos imaginar, mas aqui é a prateleira, certo? E aqui, ó, essa aqui é a prateleira 1, certo? Então, vamos passar outros aqui, ó. Ficou assim, teoricamente, né? Por que ele botou um aqui? Se perdeu? Bom, ok. Vamos tirar fora esse cara aqui. Passa para baixo. Beleza. Prateleira 5. Ficou assim, ó. Essa aqui é o nosso cadastro da prateleira. Pronto? Ok? Então, ele colocou nessa aqui, né? Colocou nesse andar aqui. Beleza? E colocou nessa visão aérea aqui. Então, tem um cantinho aqui, vamos imaginar assim, um cantinho aqui que tá ocupado. Beleza? Bom, vamos voltar aqui, né? Olha só, eu posso também mover a caixa, né? No caso, né? Mas eu não vou mover para qual lugar? Vamos mover para algum lugar? Vamos pegar mover a caixa. Em vez de pegar a demo 0, eu vou pegar aqui a central. Vou pegar outra aqui. Andar 2. Ó, não tem nada aqui. Deixa eu ver se eu tenho andar 1. Aqui tem setor jurídico. Não tem nada. Tá vendo? Conforme eu está cadastrado, ele vai mostrando, né, o que eu tenho. Ó, estante 2. Ó, não tenho nada. E beleza. Aqui ele mostra. Vou botar aqui no 23, aqui 25. Botei até as posições, né? Ó, vou confirmar. Ó, o que ele diz? Ó, a prateleira não possui capacidade definida. Ou seja, o sistema está dizendo que o cara cadastrou, a gente atualizou, e ele mostrou, vou te mostrar de novo aqui, ele está dizendo que não existe capacidade definida. Deixa eu botar aqui de novo, para que vocês entendam. Vou botar aqui de novo. Ó, prateleira não possui capacidade definida, ou seja, não colocaram. Então, ele valida isso para você também, tá? Porque às vezes acontece você está fazendo isso, ok? Nesse caso, Bruno, eu posso realizar uma guarda de caixa vazia? Pode. Por quê? Porque vocês, como eu falei, depende do processo de vocês, tá? Então, ó, vou fazer uma rapidinha aqui, demo, andar, térreo, setor A, ó, frame, botar E1 aqui atrás, porque é a mesma colocação, e prateleira 1 também, tá? Ele tem que botar, ó, pum, posição 2 de 18. Então, ele botou a caixa, né? O que significa isso, né? Ele fez assim, né? Vamos dar uma olhada aqui na prática. Ele colocou assim, na posição 2, certo? Agora eu vou o seguinte, eu vou mover para cá. Eu vou mover para... Meu objetivo é trazer ela para cá, né? Então, o que acontece? Automaticamente, se eu realizar... Ele tem que ficar assim depois que eu fazer mover essa caixa, né? Então, eu vou mover lá. Mover. Tá, demo. Térreo. Ok. Né? Eu estou na trás e eu quero mover para frente. Né? Prateleira 1. Ó, posição 1. Então, o que ele fez? Botou na posição 1. Certo? E ele liberou. Ah, Bruno, liberou mesmo? Vamos realizar outra guarda aqui rapidinho? Vamos lá. Demo. Térreo. Setor A. Trás. Prateleira 1. Posição 2. Então, ou seja,
Agora nós estamos com esse desenho aqui, certo? O objetivo principal, então, né, que é para exemplificar como funciona, era esse. Vocês poderiam ter a ideia, porque assim, vamos imaginar o seguinte, eu tenho que procurar, vamos dar uma ideia? Vamos ver aqui, informações, deixa eu ver aqui, documentos, e eu vou pegar aqui informações desse documento aqui. Quando eu clico em informações desse documento, tá, eu consigo ver todas as informações relacionadas a ela, e não só o que a gente já mexeu, o que foi alterado, mas eu consigo ver, inclusive, a caixa da guarda. Então, um conceito 360, eu, por exemplo, olha só, esse documento aqui, ele está na caixa tal. Né? Onde é que está essa caixa? Essa caixa está no espaço de trabalho da câmera, no armazém tal, no térreo tal, prateleira tal, tá vendo? Todas as informações, inclusive tem mais documentos nessa caixa. Entendeu? Então vocês conseguem consultar. O que significa isso teoricamente? Né? Então, na teoria, né, e na prática, né, se eu pegar esse documento aqui, vou pegar esse documento e vou fazer uma busca nela. Vou ver aqui, busca. Certo? Vou ver aqui, pesquisar documentos. Achei esse documento por algum motivo, tá? Estou minimizando aqui a apresentação, né, porque a ideia era para fazer 1 hora e meia. Então aqui, achei o documento. Legal. Que documento é esse? Onde é que ele se encontra? Está na caixa tal. Tá aí. Beleza. Então, se eu tenho a caixa, né, eu já sei a localização onde ela está. Peraí. Qual é a caixa? A caixa é essa aqui. Legal. Então, eu posso ir muito bem agora com o número da caixa e ir lá fazer o que eu achar melhor. Né? Ou seja, localizar, mover, etc. Entendeu? Bom, isso é a fase principal da gestão de guarda que nós estamos fazendo. Nós temos algumas melhorias que nós estamos fazendo, tá, pessoal? O objetivo é apresentar para vocês, para que vocês possam até utilizar já, né? Inclusive receber feedback de vocês, como melhoria, até o que vocês acharem por bem no dia a dia de vocês aí, quem trabalha com guarda ou quem espera trabalhar com guarda. E agora, os próximos dias, nós estamos migrando como eu chamo, o módulo de gestão de protocolo no modo geral, que é empréstimo, a parte de devolução, etc. A gente vai começar a desenvolver a partir dessa semana, né, juntamente com o BPM. Então, a ideia principal agora, na verdade, é só começar a criar ações aqui dentro. Por exemplo, tramitar documento, solicitar documento físico e assim por diante, tá bom? Né, que na versão 15 já possuía e nós agora estamos migrando, só que na gestão de guarda dessa forma não existia no 15, né, além de muitas outras funcionalidades. Bom, voltando aqui, tá, pessoal? A ideia principal, né, é o cara digitalizar, ter tudo isso disponível para a web, como vocês sabem, né? E no final ter um GED não só focado para a gestão de documentos, mas também a gestão de guarda, onde você vai poder se beneficiar com isso, ok? Então agora, vou falar um pouquinho, vou abrir um pouquinho, primeiro antes de falar sobre processamento de documentos, que a gente vai ter um outro momento para falar sobre isso, mas eu vou abrir alguns minutinhos aí sobre as dúvidas. O que eu vou pedir para vocês, tá? Eu vou voltar aqui na apresentação. Aqui. Bom, pessoal, assim, deixa eu só tirar o compartilhamento. Pronto. Opa! Então, pessoal, o que eu queria dizer para vocês rapidinho, vocês estão vendo aqui no lado esquerdo, né, das perguntas, vocês podem escrever as dúvidas que vocês têm, tá? Para que eu possa ler e responder. E se vocês quiserem falar, também fala, eu gostaria de falar. Daí escreve ali e aí a gente libera o áudio para que todo mundo escute. Então a ideia é ser participativo mesmo. Mas só que a gente tem que cuidar muito da questão do áudio atravessando uns nos outros, que senão fica ruim a gravação, tá? Então, nesse exato momento, deixa eu até dar uma grande aqui, pronto. Quem quiser já pode falar aí ou questionar qualquer coisa. Só vou abrir aqui de novo a tela aqui, tá, pessoal, no lado esquerdo. Não vai ficar ruim aqui para compartilhar, porque ele vai entrar dentro de uma. Deixa eu só tirar aqui. Eu vou dar um print screen que é mais fácil.
Ó, pessoal, para vocês fazerem dúvidas, tá? Vocês fazem aqui, ó. Clica aqui, né? E, ó, e aí vocês escrevem aqui, ok? Só para ficar mais fácil para vocês entenderem. Vamos lá. Odmar, quem está presente aqui? Odmar, Ricardo, Leandro Alves, Ricardo Andrades, Leandro Alves, Cláudia, tem o pessoal aqui interno, Ana Luísa, Desirê e Luiz Sérgio e Eduardo Melo. Bom, pessoal, eu não sei se o pessoal está conseguindo entender como é que faz ali, tá? Eu não estou conseguindo ouvir de vocês. Eu vou fazer o seguinte, como eu estou fazendo a moderação aqui, ó, eu vou liberando o áudio de cada um, e aí se eu ver que ninguém falou, aí eu passo para o próximo, tá? Vou liberar aqui o áudio do Odmar. Ok. Sim, ele mesmo bloqueou o áudio. Ok, mutado. Estão percebendo que no lado direito aqui, onde vocês conseguem... perdão, aqui não tem o microfone liberado aqui, do lado do telefoninho vermelho. Aí vocês podem desmutar aqui, né? Tá. Bom, pessoal, o Odmar aqui. Odmar sem dúvidas, beleza. Luiz, Sérgio. Não? Tranquilo? Então tá. Bom, pessoal, vou voltar aqui então para finalizar, tá? Falar um pouquinho mais sobre o processamento de documentos que a gente está começando a trabalhar, tá? A parte do processamento de documentos, né? IHR, ICR, OCR, MIC, OMR, tá? OCR todo mundo já conhece, né? Acho que até não precisa nem pular aí, porque muita gente já sabe. A tecnologia CR é focada para manuscrito, né? Mão, né? Ou seja, que identifica praticamente formulários, né? Aqueles que usa letra de forma, tá? Bom, a tecnologia IHR já é focado para tecnologia de hand, né? Ou seja, Intelligent Handwrite, né? Ou seja, tecnologia de manuscrito. Então ali tem um exemplo inclusive como é que chama? Esqueci a palavra agora. Cartório. E aí você consegue identificar através de inteligência e melhorar, né, a identificação, e ele faz essa conversão aí, tá? A OMR, que é para prova, né? Ou seja, de Optional Markup Recognition, né? Ou seja, a parte que utiliza para marcação, né? Principalmente de provas, etc., tá? Fichas médicas e tal. MIC é algo que está mais ou menos deixando que é um markup bem específico para cheque, tá? Mas você pode utilizar tudo de forma mesclada, por exemplo, para identificar se um cheque foi assinado, se tem probabilidade de ser igual a assinatura, né? Enfim, tá? Então essas são as tecnologias aí que a gente tá trabalhando, ok? Então é importante vocês conhecerem um pouquinho mais essas tecnologias, tá, pessoal? Para quem possa tá querendo fazer projetos de processamento de documentos, tá? E isso vai acabar facilitando aí, tem algumas coisas bacanas acontecendo para no dia 23 de outubro que nós vamos mostrar aí, tá bom? Bom, a princípio seria isso, tá, pessoal? Queria agradecer aí a presença de vocês, certo? E aí, se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, posteriormente aí, individual, podem abrir um chamado, podem tirar suas dúvidas, a gente vai estar tirando eventuais dúvidas que tiverem.
né? E não percam aí os próximos treinamentos que nós vamos ter, tá? Que vai ser bem bacana também para tirar dúvidas, tá bom? Outra coisa que estão pedindo aqui para falar novamente, né, é o evento ECM, tá? Que é o dia 23 de outubro, tá? Quem não fez a inscrição, tá, para franqueada é sem custo, por favor, já se inscrevam, certo? Para que vocês possam já, vou botar no grupo de novo ali, porque quem for trazer também assim, Bruno, posso levar um sócio, posso levar um parente? Pode, não tem problema nenhum, tá? Não tem custo adicional, mas a gente precisa se programar. E para quem vai trazer pessoas adicionais, tá? Não só o representante da empresa, certo? Que tem que trazer pelo menos um representante, tem que pelo menos avisar com antecedência aí mínima, se eu não me engano, até 45 dias antes do evento, enfim, não tenho certeza, tá? Mas, enfim, a gente tem um prazo aí, o pessoal vai colocar para depois, aí, porque eu não sei muito bem em relação a isso, ok? Então, novamente, acho que seria isso, acho que não tem mais nenhum aviso, né? E se vocês tiverem dúvidas posterior, sem problema nenhum, beleza? Importante frisar aqui, né? Lembrando que essas tecnologias aqui, pessoal, faz bastante diferença na licitação, viu? Então, às vezes o cara, mas eu preciso fazer um edital com chances para ganhar. Essas tecnologias, a maioria do mercado não possuem, muito menos IHR. Então, se liguem aí para fazer para esse processamento focado com inteligência artificial, aí, tá bom? Ok. Então, agradecer novamente, grande abraço e até o próximo treinamento. Um abraço, até mais.